O professor Arterius, estudioso de ocultismo e morador da pacata Misten, migrado, nunca imaginaria que uma noite tranquila se tornaria o início de seu tormento. Um meteoro, diferente de tudo que já vira, caíra em seu quintal, emanando uma luminescência peculiar e nauseante. A luz, um tom incandescente que desafiava a descrição, pulsava com uma vida própria, hipnotizando e perturbando Arterius. Fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo, Arterius leva a pedra para seu laboratório, onde a observa com um telescópio especial de sua criação. Através das lentes, ele testemunha visões horripilantes, entidades cósmicas de formas geométricas impossíveis, paisagens desoladas de planetas alienígenas e um vazio infinito que sugava sua sanidade. A cada dia, a luz do meteorito se intensifica e Arterius se torna cada vez mais recluso e obcecado por seus estudos. Ele se isola em seu laboratório, murmurando frases desconexas sobre entidades cósmicas como seres angulares habitantes dos planetas alienígenas, entidades geométricas que se movem de forma disforme e emitem sons dissonantes que dilaceram a sanidade humana. Seus corpos angulares desafiam a lógica e seus olhos compostos emanam uma luz antinatural que queima a retina. Híbridos amaldiçoados, animais que se aventuram na área contaminada pela luz alienígena se transformam em abominações grotescas. Seus corpos se fundem com a terra, brotando em formas impossíveis com tentáculos púrpuras e olhos esbugalhados. A serpente da desintegração, uma criatura colossal, nascida da fusão da luz com a água do poço de Arterius, assume a forma de uma serpente luminescente. Ela se move com fluidez irreal, desintegrando tudo em seu caminho em um turbilhão de luz incandescente. Arterius tem pesadelos e em seus delírios teme pela iminente destruição da humanidade. A pedra, agora pulsando com uma energia maligna, o corrompe, alterando sua fisionomia e deformando sua mente. Seus amigos, preocupados com seu estado mental, tentam convencê-lo a se livrar da pedra, mas Arterius, cego pela obsessão, se recusa. Ele acredita que a pedra é a chave para desvendar os segredos do universo, mesmo que isso signifique sua própria ruína. A luz do meteorito se expande, contaminando a terra ao redor da casa de Arterius. Plantas murcham, animais se deformam e a própria realidade parece se dobrar sob o peso da luz alienígena, várias localidades são corrompidas. O bosque carmesim, a floresta adjacente à casa de Arterius se transforma em um pesadelo vegetal. As árvores se contorcem em formas macabras, suas folhas se tornam membranas púrpuras que pulsam com uma vida alienígena. O solo se torna úmido e pegajoso, emitindo um odor nauseante de carne podre. O abismo cintilante, o poço de Arterius, outrora fonte de água pura, se torna um portal para o abismo cósmico. A água se transforma em um líquido incandescente que pulsa com energia alienígena, emitindo gemidos e sussurros que enlouquecem quem os ouve. A caverna de cristal, uma caverna secreta sob a casa de Arterius que se revela após a queda do meteoro. As paredes da caverna são cobertas por cristais luminescentes que emanam uma luz fraca e nauseante. No centro da caverna, um altar de pedra negra pulsa com a mesma luz alienígena do meteoro. A cidade de Amisten é envolta por uma névoa densa e nauseante, e os habitantes relatam pesadelos vívidos com entidades cósmicas e uma sensação de pavor iminente. Em um último ato de desespero, Arterius tenta destruir a pedra, mas ela o absorve, fundindo-se com seu corpo e alma. Arterius se transforma em uma criatura grotesca. Sua pele se torna pálida e translúcida, seus olhos se esbugalham e seus membros se deformam em proporções grotescas, um híbrido de carne humana e cor alienígena, e sua mente se dissolve em um mar de conhecimento cósmico incompreensível. Com a morte de Arterius, a luz do meteorito se dissipa, mas a cidade de Amisten jamais será a mesma. A névoa persiste, um lembrete constante da presença alienígena que paira sobre a cidade. Os habitantes, traumatizados pelo horror que presenciaram, vivem sob a sombra da paranoia e do medo do desconhecido. A névoa que emana da luz do meteoro se espalha cada vez mais, engolindo Amisten e ameaçando o mundo inteiro. Os habitantes da cidade são tomados por um terror crescente, presenciando visões apocalípticas de destruição e caos. Após a morte de Arterius são feitas terríveis descobertas. A pedra alienígena não é apenas uma pedra, mas sim uma entidade viva, um ser cósmico de poder imensurável. Ela se alimenta da energia da Terra, corrompendo tudo em seu caminho e buscando se expandir para outros mundos. A experiência com a pedra alienígena é tão terrível que aqueles que a testemunham são levados à loucura. Seus relatos fragmentados e inconsistentes são as únicas pistas para a natureza dessa entidade cósmica e seus planos para a humanidade.
A queda do meteoro e a expansão da força alienígena representam uma ameaça existencial para a humanidade. A sanidade humana está em jogo, assim como a própria sobrevivência da nossa espécie. Sob o sol escaldante do deserto do Saara, o arqueólogo João Silva tropeçou em algo que desafiava toda a sua compreensão. Entre as dunas áridas, erguia-se uma cidade antiga, esculpida em pedra com símbolos indecifráveis e adornada com estátuas de criaturas grotescas. A cidade sem nome, sussurrada em lendas beduínas, jazia diante de seus olhos, um portal para um passado alienígena insondável. Silva, impulsionado pela curiosidade científica e pelo fascínio do desconhecido, mergulhou nas profundezas da cidade. As ruas estreitas e abafadas o guiavam por templos decadentes e criptas abarrotadas de ossos fossilizados. Gravuras nas paredes narravam histórias de entidades cósmicas, deuses com tentáculos e formas geométricas impossíveis, adorados por uma raça alienígena há muito extinta. Em um altar central, incrustado no coração da cidade, Silva encontrou o objeto de seu fascínio, um monumento de pedra negra, polido como um espelho, que emanava uma energia pulsante e nauseante. Ao tocá-lo, visões apocalípticas inundaram sua mente, estrelas colidindo, planetas devorados por entidades cósmicas e o sussurro de um nome impronunciável, Nibirus, o deus adormecido sob a cidade. Silva, agora ciente do perigo que representava, buscou escapar da cidade sem nome. Mas as ruas se contorciam, as estátuas ganhavam vida e os símbolos nas paredes se moviam, aprisionando-o em um labirinto sem saída. O monumento negro pulsava com mais força, convocando Nibirus, e Silva se viu diante de um altar sacrificial, preparado para ser oferecido ao deus cósmico. Em um momento de desespero, Silva recitou um antigo encantamento que aprenderá em seus estudos, um ritual de proteção contra entidades alienígenas. A energia do monumento se dissipou, as estátuas se mobilizaram e a cidade voltou a ser uma ruína silenciosa. Silva, exausto e traumatizado, fugiu do deserto, carregando consigo o conhecimento de um horror cósmico que jamais poderia ser revelado. De volta à sua vida normal, Silva se viu assombrado pelas visões da cidade sem nome e pelo sussurro do nome Nibirus. O conhecimento que ele havia adquirido era um fardo pesado, um segredo que o consumia por dentro. Ele se tornou um recluso, obcecado em decifrar os símbolos da cidade e em compreender a natureza do deus adormecido. Em seus últimos anos, Silva escreveu um livro sobre suas experiências, um aviso para a humanidade sobre os perigos do conhecimento proibido e da busca insensata pelo desconhecido. O livro, intitulado A Cidade Sem Nome, foi publicado após sua morte, mas rapidamente se tornou um clássico cult, um lembrete constante da fragilidade da sanidade humana diante dos horrores cósmicos que espreitam nos confins do universo. A história de João Silva é um exemplo clássico do horror cósmico, explorando o medo do desconhecido, da vastidão incompreensível do universo e da loucura que pode se apoderar daqueles que ousam desvendar segredos que jamais deveriam ser revelados. Era dia das bruxas. Marta, uma garota de 13 anos, morava em um sítio com seus pais e seus 2 irmãos. Nesse dia ela foi convidada para uma festa de Halloween. Já estava bem tarde e ela estava voltando da festa com sua amiga. A mesma pegou um ônibus e Marta teve que continuar um grande percurso ainda a pé para chegar em casa. Uma menina de 13 anos voltando para casa sozinha em uma estrada deserta. Já fazia um tempo que ela estava andando, era muito tarde, umas 1h30 da madrugada, quando Marta sentiu uma pessoa andando atrás dela. Ela olhou para trás, era um homem, bem alto, todo de preto, ela só conseguia ver sua silhueta, estava totalmente escuro. Ela pensou rápido e voltou a andar. Dessa vez bem mais depressa, e o homem sempre estava atrás dela acompanhando seus passos. Depois de uma pequena perseguição, ela consegue chegar em sua casa e o homem que a perseguia sumiu misteriosamente. Marta entrou em sua casa, sem fazer um barulhinho, pois seus irmãos já estavam dormindo, e se sua mãe acordasse também iria dar uma bela bronca por chegar tarde em casa. Foi direto para o quarto e se deitou na cama, desesperada, cobriu a sua cabeça e ficou quieta.
Depois de um tempo ouviu um barulho estranho na porta do quarto, já estava trancada graças a Deus. Mesmo assim ela entrou em desespero, começou a rezar freneticamente, pensou em chamar sua mãe ou seu pai, mas não chamou com medo de que alguma coisa pudesse machucá-los. Os barulhos pararam, mas imediatamente começa outro barulho, agora na janela do seu quarto. Bateram na janela diversas vezes, mas ela não foi louca de abrir. De tão cansada que estava, acabou dormindo, chorando e rezando. No dia seguinte ela não contou nada para ninguém, preferiu guardar em segredo e esquecer tudo. Ela resolveu seguir adiante e sair com seus irmãos. Foram todos até o laguinho que ficava atrás da casa. Chegando lá, eles se depararam com seu cachorro morto e com o sangue do mesmo estava escrito na parede: "A noite não é para crianças e sim para os mortos." Um calafrio percorreu a espinha de Marta, congelando-a no lugar. Seus irmãos, mais novos e ainda não compreendendo a gravidade da situação, corriam pelo jardim, alheios à mensagem sinistra. Marta apertou os punhos, tentando conter o tremor que tomava conta de seu corpo. Uma onda de náusea a dominou enquanto seus olhos se fixavam no corpo mutilado de seu fiel companheiro. Um presságio sombrio pairava no ar, como se a morte tivesse se instalado naquele lugar outrora tranquilo. "O que vamos fazer?" perguntou Tomás, o irmão mais novo, com a voz embargada pelo medo. "Precisamos voltar para casa agora", ordenou Marta, a voz tensa e rouca. Enquanto caminhavam de volta, o silêncio era ensurdecedor. O vento sussurrava entre as árvores como um lamento fúnebre, e as sombras pareciam se espreitar em cada canto, prontas para devorá-los. Ao chegarem em casa, a porta da frente estava entreaberta, como se convidando-os a entrar em um pesadelo. Um vulto negro e sinistro espreitava no interior da casa, lançando longas sombras que dançavam nas paredes. Marta, tomada pelo terror, agarrou seus irmãos e os puxou para trás. "Não entrem!" gritou ela, a voz carregada de pânico. Um gemido angustiante ecoou do interior da casa, seguido por um silêncio mortal. Marta, com o coração batendo frenético, reuniu toda a sua coragem e empurrou a porta. A sala de estar estava mergulhada em uma penumbra lúgubre. Móveis revirados, objetos quebrados e manchas de sangue no chão compunham um cenário de horror. No centro da sala, jazia o corpo de sua mãe, inerte e pálido, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Um grito dilacerante escapou dos lábios de Marta. Seus joelhos cederam e ela caiu de bruços no chão, banhando-se em lágrimas de dor e desespero. Seus irmãos, atordoados e aterrorizados, se abraçaram em um canto da sala, chorando baixinho. A noite, outrora um momento de paz e descanso, se transformou em um pesadelo macabro para Marta e seus irmãos. A morte havia invadido seu lar, deixando um rastro de sangue e terror que jamais seria esquecido.